Você sabe o que é o comunismo? E como ele surgiu, é o que veremos no vídeo de hoje. Puxa a vinheta. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Eu sou o Murilo E eu sou a Elisa. e hoje nós vamos falar sobre a primeira parte da Revolução Russa. Entre o século XVI e o século XX, a Rússia mantinha como estrutura de governo a monarquia absolutista. O monarca era chamado de czar. O mesmo possuía o poder legislativo, também político e econômico em suas mãos. Além de contar com a ajuda do poder de alguns nobres russos e da Igreja Ortodoxa Russa. Até o século XIX, a Rússia tinha uma economia predominantemente agrária e os métodos eram meio antiquados, sabe? Por isso, a produção era insuficiente para a população. Um político chamado Czar Alexandre II, que o seu governo, se não me engano, durou até de 1855 até 1881, queria como se fosse implantar um plano em que, tipo assim, a Rússia adquirisse, como é que eu posso dizer, uma forma moderna e mais assim, industrial, porque como naquela época o país girava na pecuária e na agrária, não tinha muita industrialização, não era como os outros países da Europa. Então, desta forma, ele queria implantar como se fosse uma nova Rússia, uma Rússia industrial e como se fosse um dos países da Europa. E além de ter menos desigualdade social, que era o que havia muito naquela época. Uma das atitudes tomadas foi a eliminação da escravidão e a elevação de condição de servos para cidadãos, assim garantindo a implementação deles na política. Inclusive, eles receberam uma recompensa que foi uma parcela de terras. Não era o que eles pretendiam, mas foi o que ganharam. No início do século XX da Rússia, as coisas começaram a piorar ainda mais. Cerca de 80% dos que trabalhavam no campo viviam em condições precárias. E os outros 20%, que no caso era elite, tinha o eles eram proprietários das suas terras. E não era só no campo que as pessoas sofriam. Pessoas que trabalhavam nas indústrias da cidade de São Petersburgo e Moscou, eles também tinham como é que eu posso dizer? Eles trabalhavam em condições precárias, se machucando e muitas das vezes se machucando, não recebendo o apoio ou então com um salário que não era compensador. E é isso. No dia 22 de janeiro de 1905, os trabalhadores se reuniram com uma petição ao Palácio de Czar, que era o monarca da época. E nessa petição estava o pedido de condições melhores de vida e do trabalho, que no caso algumas das funções eram a redução de carga horária, pois eles trabalhavam mais de 16 horas por dia, sendo isso, e também mais apoio no trabalho, com um salário mais compensador. Além disso, eles também, o pedido deles foi de uma Assembleia Constitucional. No entanto, Czar reduziu a guarda porém, mesmo com a redução da guarda, as vítimas daquele dia, que foram centenas, por causa disso ele foi conhecido como Domingo Sangrento. Ao mesmo tempo que o governo conseguiu reverter a situação, ele se sentiu ainda pressionado a convocar o parlamento, chamado de Duma, que ele era composto por os deputados eleitos para tomar as decisões da política na Rússia na época. Eles também convocaram os sovietes, que no caso, eles não é que convocaram, eles autorizaram a criação dos sovietes, que eles lutavam pelos direitos melhores da política na Rússia e eram compostos por camponeses, soldados e também trabalhadores, que no caso eram os operários. Nesse contexto de crises, houve a formação de partidos políticos de oposição, o principal deles sendo o Partido Social Democrata Russo, que em 1903, mais ou menos, ele foi dividido em duas partes, que foram os bolcheviques, que, se eu não me engano, é a maioria, e os mencheviques, que é a minoria. Em fevereiro de 1917, rebeliões populares, greves gerais e revoltas armadas ocorreram em toda a Rússia. Era um cenário favorável aos sovietes, que queriam tanto implantar a sua revolução de Karl Marx, com as ideias de Karl Marx e Engels. A grande liderança desse processo foi o soviete na cidade de Petrogrado, eu acho que é assim que se fala, controlado pelos socialistas revolucionários quando reformistas e mencheviques.
esse soviético pressionou Duna a renomear um novo partido. O resultado dessa tanto esforçada batalha foi a formação de um partido de coalizão, unindo os mencheviques e vários outros partidos em torno de um programa liberal. Diante desses acontecimentos, o czar foi obrigado a, como posso dizer, ele foi obrigado a renunciar às coisas que ele estava fazendo antes. A monarquia czarista foi substituída por uma república liberal, guiada pelos mencheviques, que foi meio provisória e durou 8 meses, por aí. Duas decisões tomadas logo no início do governo foram a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial e também a anistia dos exilados políticos. Assim, dessa forma, os ex-líderes que foram exilados, que era, se não me engano, Lenin e também Trotsky, retornaram e também se uniram para combater o governo, se juntaram ao povo, uniram o povo para combater o governo, já que a situação deles continuava muito precária e desumana em algumas partes. Nas ruas, o brado da população era por paz, pão, terra, pois isso simbolizava o fim da guerra no país, a paz. Porém, para enfrentar essas demandas, as forças policiais reprimiram algumas manifestações populares. Com o retorno de Lenin no poder, foram divulgadas as teses de abril. O que eram as teses de abril? Era um documento em que priorizava a distribuição de terras aos camponeses, a direção das fábricas pelos comitês operários, também tinha a autonomia para as nacionalidades oprimidas pelo Império Russo e também tinha a saída imediata da Rússia da guerra e, por fim, a entrega do poder aos soviéticos. Em outubro de 1917, os bolcheviques conseguiram reconquistar, junto com o governo armado, os principais pontos de Petrogrado e depuseram Kerensky e convocaram o segundo congresso de sovietes. Os sovietes, sob a liderança de Lenin, Trotsky e Stalin, assumiram o poder e o Partido Bolchevique passou a se chamar Partido Comunista. Após uma tomada do poder dos bolcheviques, vieram uma série de reformas. Entre elas, a mais importante foi o Tratado de Brest-Litovsk, acho que é assim que se diz, que foi um tratado assinado em 1997 entre a Rússia e a Alemanha, que concordava da saída da Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Também tiveram algumas nacionalizações, estatizações e reformas agrárias. Para os bolcheviques, todas as ações democráticas foram como uma arma barra ameaça para a burguesia, porque todas elas iam contra os princípios da burguesia. A militarização foi a criação do Exército Vermelho, controlado por Trotsky, com o objetivo de, como eu posso dizer, combater os inimigos da Revolução e também do Exército Branco, antirrevolucionário e também que era contra o comunismo, além de apoiar as potências europeias. Dentre essas potências europeias também estava ali os Estados Unidos e o Japão, que eram totalmente contra a revolução, porque eles tinham medo que o comunismo iria dar certo, porque eles estavam vendo que a sua revolta estava começando a crescer e não estava ficando só em um lugar. Então, por isso, eles começaram a juntar mais e mais forças para derrotar o comunismo e suas batalhas. E essa foi a primeira parte da Revolução Russa. A segunda parte já não é com a gente. E aí? Aposto que essa você não sabia. Dominantemente agrária. Para de rir, Amanda! Você sabe o que é o comunismo? E como ele surgiu? Para de rir! Até o século XIX, a Rússia tinha uma economia predominante. Aô, tchá, tchá, tchá. A rocha! A rocha! A rocha é